E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos então a mais um podcast do RPG Next. Meu nome é Rafael Batzala Luiz, para quem não se lembra aí, nosso último podcast lançado foi no mês de outubro e agora no mês de dezembro estamos publicando mais esse podcast para vocês. Para aqueles que estão ansiosos em querer ouvir outros podcasts sobre aventuras RPG, que foi o propósito da criação desse site em primeira instância, peço para que tenham um pouco mais de paciência. Na verdade, esse podcast que você está ouvindo agora, ele tem o título de Planos de 2016 para o RPG Next e seus podcasts. Tá? Vou bater um papo com vocês, não vai ser um papo muito longo. A intenção desse podcast é um podcast um pouco mais informativo sobre o que está acontecendo, quais são esses planos para o ano que vem, o que mais vocês vão poder ter nesse ano ainda, esse tipo de coisa. Beleza? Vai ser um monólogo, então se prepare aí para ouvir só a minha voz. Espero que você goste. Então vamos lá, pessoal. Queria bater aqui um papo com você que está me ouvindo sobre os planos que têm sido feitos para RPG Next para 2016, certo? Mas antes de eu começar falando o que vai ser feito em 2016 para o RPG Next, acho que vale a pena comentar com vocês, né, que tudo que vai ocorrer em 2016 é um reflexo do que foi feito em 2015. Quando nós iniciamos o site em maio, mais ou menos, de 2015, muita coisa ainda estava sendo... Era muita coisa crua, né? Muita coisa sendo testada. A gente aprendeu muito com o que foi feito em 2015 e isso influencia muitas coisas que vão ocorrer em 2016. Então, antes de eu começar a falar de 2016, eu quero contar um pouco de algumas coisas, alguns pontos importantes de 2015. Para quem ainda não nos conhece ou para quem pegou os podcasts da metade para frente, o site surgiu com a publicação dos podcasts de aventuras de RPG usando o Dungeons & Dragons 5ª edição, que é uma edição nova do D&D lançada em agosto de 2014. E a gente chamou essas aventuras de aventuras teste, a 1 e a 2. Sendo que na 1, a qualidade do áudio e a edição ela é bem diferente do que no teste 2. O teste 2 tem uma qualidade maior, tem uma dinâmica melhor de narrativa e de interpretação dos personagens. Então, se por acaso você caiu de paraquedas agora aqui no podcast e quiser ouvir algum tipo de podcast de aventura de RPG, de fantasia medieval, e você não se importa muito com o sistema, sugiro você escolher as aventuras testes número 2, do episódio 1 até o último episódio da aventura, onde a gente encerra. Beleza. O que mais que nós temos aqui? É importante, acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena também falar que, se você está ouvindo esse áudio agora, eu não sei por onde você está acessando ele, se é pelo site. Se for pelo site, clicando no site, saiba que se você tiver um smartphone, você pode baixar um aplicativo. Dependendo do smartphone que você tiver, você já até pode ter um aplicativo. Você baixa um aplicativo para ouvir podcast. E lá dentro você faz uma busca por RPG Next, que você encontra o nosso feed. Dentro do site nós temos o feed também, que basicamente é um link que faz o compartilhamento dos áudios para você. E se você usa o iTunes, também basta entrar no iTunes Store, lá na busca digitar RPG Next, vai aparecer RPG Next Podcast e você também assina o nosso canal de forma gratuita. Além dos podcasts, também em nosso site rpgnext.com.br nós temos um blog onde a gente publica sem uma frequência ainda semanal nem quinzenal, mas publica quando aparece alguma coisa para escrever ou quando um dos autores resolve escrever alguma coisa. Nós temos publicações e resenhas no site. O link é rpgnext.com.br/blog. Além disso, nós temos também nossas redes sociais. Eu estou comentando isso, pessoal,
porque às vezes você só escuta o nosso podcast e quer às vezes obter mais algum tipo de informação, você pode dar uma bisbilhotada nessa parte escrita, certo? Então nós temos, entre em contato em redes sociais, nosso contato é contato@rpgnext.com.br, facebook.com/rpgnextpage. Lá, na verdade, o Facebook a gente considera a plataforma social principal nossa de conversa com o público, é o que tem maior acesso. Em segundo lugar, nós temos o Twitter, RPG_Next. Também temos uma conta no Google+, que a gente duplica a publicação lá. Nós também temos YouTube, basta você digitar lá RPG Next que você encontra a gente. Ou entrar no nosso site e na parte inferior do site, você desce, o site vai lá embaixo. Lá embaixo tem os iconezinhos das redes sociais e você encontra o YouTube lá também. Só clicar lá. Legal? Bom, vamos para o próximo tópico aqui. Em 2015, após o término dos testes de aventura, a gente resolveu criar uma categoria chamada Tarrasque na Bota, que seriam podcasts de aventuras de fantasia medieval do RPG Next. O que significa essa categoria? O RPG Next como um todo, o site, o blog, seria, na verdade, é para ser, né, um portal onde a gente divulga conteúdo de RPG, começando com D&D quinta edição, e depois eventualmente podendo se expandir para outros sistemas, caso venham a agregar mais pessoas dentro do site e do projeto para poder escrever sobre eles. Então, o que a gente resolveu fazer foi que o Tarrasque na Bota teria uma categoria com um feed separado para quem quer apenas ouvir podcasts de aventuras de fantasia medieval, de RPG, só receba aquele conteúdo separadamente do resto do site. Então, por exemplo, hoje, do jeito que está, se você assina o feed nosso ou entra no iTunes do RPG Next, você tem acesso aos podcasts de aventuras testes e tem acesso aos outros podcasts sobre um outro, na verdade, a gente publicou, né? Discussão de regra, entrevista de personagem da próxima aventura, esse tipo de coisa. No caso você queira só acessar a partir de agora, você quiser acessar só os podcasts de aventuras de fantasia medieval, basta você procurar Tarrasque na Bota, podcast, que você encontra o nosso feed separado e também a assinatura gratuita lá no iTunes. E vale a pena também lembrar que você não precisa desassinar o outro feed. A diferença é que um feed, que é o feed do RPG Next, ele vai juntar todo o conteúdo publicado. Quando o Tarrasque na Bota vai separar os que são de aventura. Mas por uma questão de comodidade de quem quer separar esses dois conteúdos. Se você não se preocupa com os conteúdos misturados, então é só você manter o feed do RPG Next assinado do jeito que está, não vai mudar nada. Bom, eu quero também fazer um comentário sobre o Tarrasque na Bota, né, sobre os podcasts do RPG Next de gravações de partidas de RPG com o sistema D&D quinta edição. Vale a pena lembrar que se você for comparar com os podcasts gringos, principalmente os norte-americanos, a maioria dos podcasts deles são gravações de pessoas falando e não existe nenhum tipo de efeito sonoro ou música de fundo ou música ambiente por trás dos podcasts. Geralmente os caras se reúnem para falar, eles conversam e tudo que você ouve são as vozes. Nesse caso, a gente se propõe, principalmente nos podcasts de aventuras, a colocar música de fundo, a colocar efeito sonoro, alguns efeitos sonoros tanto de combate, de ação, quanto algo de comédia e sarcasmo, para que isso torne mais divertido e mais interessante se ouvir as aventuras jogadas. Eu acho que vale a pena fazer esse comentário com vocês, para vocês falarem, pô, o que é, né? Se você estivesse se perguntando, mas o que é? Pô, eu vou ouvir o pessoal jogando um RPG. E outra, né, pessoal, tem edição o áudio. Significa que a edição corta aquelas partes que ficaram enroladas demais para deixar mais dinâmico ouvir o podcast. Às vezes uma aventura dura 3, 4 horas a partida. Em média, vamos colocar 3 horas, é o que dura em média uma partida. O áudio entregue para você mais ou menos com 2 horas, né? Se a partida durou 2 horas e meia, o podcast vai ter 1 hora e meia. Mais ou menos 1 hora é cortada da gravação real
para que no podcast fique só aquela informação do jogo mais interessante para você. Para aqueles que resolverem assinar já o feed do Tarrasque na Bota, tanto no agregador de podcast quanto dentro do iTunes, você vai descobrir que tem um áudiozinho lá dentro de 30 segundos que já foi publicado. Esse áudio é uma musiquinha de introdução para a introdução dos podcasts do Tarrasque na Bota quando a aventura nova que foi desenvolvida for publicada. E comentando sobre essa nova aventura para o Tarrasque na Bota, isso já foi discutido num outro podcast, que é o podcast anterior a esse que você está ouvindo agora, que é o RPG Next Podcast, bate-papo com Mamute e leitura de e-mails. E para quem nos acompanha desde a última aventura e está esperando ansiosamente pela nova aventura, já percebeu que nós estamos num hiato há mais ou menos... vai completar 2 meses agora. Nós lançamos o último podcast em outubro, mais ou menos no mês de outubro, e você deve estar ouvindo esse podcast agora no mês de dezembro de 2015. Esse ato, justamente, ele teve que ser criado porque os podcasts de aventura de RPG, eles são longos de serem produzidos, eles demoram para serem produzidos. E a aventura que estava sendo preparada por trás para que as próximas gravações sejam feitas era uma aventura muito grande, perto das outras 2 testes. Então, a gente entrou no hiato para que eu tivesse tempo de terminar essa aventura, porque eu sou o mestre. E eu que estava preparando a aventura. Então eu precisava desse tempo para terminar, porque além de ser o mestre, eu sou o editor do podcast, eu publico os podcasts, eu faço toda a parte social, cuido do site, faço as artes de vitrine, faço todo o trabalho. Então eu precisava de tempo para terminar uma coisa, porque se eu ficasse fazendo outras coisas eu não terminava nunca essa aventura. Então a gente está nesse ato até agora. E se você se perguntar, pô, Rafael, cadê os podcasts de aventura? Porque eu tenho um pessoal ali na internet que está esperando essas aventuras, não só. Eu também não vejo a hora de lançar isso, como os ouvintes não aguentam mais esperar. E aí eu estou aqui também para dar uma satisfação para vocês, né? Já estamos há 2 meses nesse ato de lançamento de podcast, e cadê o raio da aventura? Cadê o raio dos podcasts? Para eu poder, então, explicar para vocês por que vocês não estão ainda ouvindo essa aventura, vale a pena citar que o processo de gravação envolve reunir 5 pessoas à distância para fazer a gravação. E eu acho que agora eu devo uma explicação para vocês por que esse podcast ainda não lançou, né? Porque dentro do nosso planejamento já era para ter sido lançado. Mas nós tivemos alguns problemas técnicos. E que tipo de problemas técnicos são esses, né? Se vocês repararem para aqueles que ouviram, na verdade, né? Se você chegou a ouvir os podcasts de teste número 1 e comparar com os podcasts teste número 2 de aventura, você vai perceber que tem um salto grande de qualidade, né? Imagina você ficar preparando uma aventura durante 1 ano, que foi o tempo que demorou para preparar essa aventura da próxima aventura a ser lançada com o nome Tarrasque na Bota. Não aventura com o nome Tarrasque na Bota, mas dentro da categoria Tarrasque na Bota. O nome da aventura vocês vão descobrir quando for lançado o podcast. Mas enfim. Então imagina você ficar 1 ano preparando isso. E aí você vai gravar e percebe que tem um microfone ruim de algum dos participantes. Ou você percebe que o áudio que foi capturado não ficou tão interessante assim. Seria um desperdício de tempo. Então, assim, aquela coisa, já esperou 2 meses, ou esperou... De aventura tem mais de 3, né? Então, vale a pena. Uma aventura de 1 ano preparada, vamos lançar o podcast com qualidade para os ouvintes, né? Então, a gente não lançou ainda, porque a gente teve esses problemas técnicos, porque a gente quis modificar a forma de gravação. Porque aqui, pessoal, só para avisar, né? Todo mundo faz isso nas horas livres, ninguém investiu muito dinheiro, apenas eu, o mestre aqui, sempre investe mais que os jogadores. O pessoal até comprou microfones de headset de melhor qualidade para fazer as gravações, né? Microfones USB. Só que ainda o nosso calcanhar de Aquiles é o fato de ter uma conexão e estar à distância. Aí se você estiver se perguntando, Rafael, mas os testes número 2, a qualidade do áudio estava muito boa.
Por que é só manter? Sim. Para cada início de gravação, de cada episódio que a gente vinha gravando uma vez por semana, ou seja, era publicado um podcast por semana, tinha que fazer um ajuste de áudio toda vez. Toda santa vez tinha que fazer um ajuste de áudio. Puta, esse papo tá muito chato, né, cara? Resumidamente, nós tivemos alguns problemas técnicos com o áudio, com a qualidade do áudio. A gente não lançou a aventura ainda porque a gente vai regravar. A gente chegou a iniciar a aventura, ela tá pronta. Se você entrar no último post, um dos últimos posts do nosso site, lá tem um resumão, se você quiser ver, de como foi montado a aventura, quais softwares a gente utilizou, tem bastante imagem desse software lá dentro. E durante a publicação dos podcasts que você dá essa nova aventura, ele também vai ser acompanhado por imagens dessa tela do software, que é o Map Tool, com as imagens das miniaturas, os tokens que representam as miniaturas, imagens do cenário, mapas de combate e etc. Então esse tipo de conteúdo visual também vai sair junto com o podcast para que quem queira ver o que está sendo jogado possa ver uma vez que você acessa o post lá no nosso site. Certo? Agora a pergunta derradeira é: tá, e quando é que vai sair? Quando é que vão ser publicados esses podcasts da Nova Aventura? Pessoal, eu posso adiantar para vocês que 2015 já foi, não sai mais 2015. Não que vocês não tenham já um podcast para ouvir. É que a gente tem que gravar vários podcasts para que, quando o primeiro for lançado, o segundo saia na outra semana e o terceiro saia na outra semana, e para que a gente consiga manter uma regularidade semanal de publicação de podcast. Acho que quem ouve algo gosta de ouvir pelo menos uma vez na semana. A gente não quer lançar um podcast agora para depois ficar 3 semanas, mais um mês sem lançar. Por quê? Porque é final de ano. Final de ano as pessoas geralmente tiram férias. Essas férias envolvem viagem para outros lugares, visitas a parentes, etc. Aonde não é possível fazer a gravação, aonde às vezes não é possível acessar um computador com um software adequado para poder fazer a gravação de forma adequada. Então o que a gente está fazendo a gente já está jogando, a gente já está iniciando a gravação, só que a gente não vai publicar o podcast até ter uma quantidade suficiente de arquivos para que a gente possa lançar. Provavelmente você vai ouvir o primeiro podcast de aventura de RPG, tá? Início de fevereiro. Vai ser quando a gente vai publicar os primeiros podcasts de aventura. Mas não se preocupe, porque se você quiser ainda ouvir alguma coisa sobre RPG, a gente vai continuar a produzir conteúdos de RPG, e é agora que entram os planos para 2016. Então o que a gente está preparando aqui para 2016? É o seguinte. Bom, além de lançar os podcasts do Tarrasque na Bota, que vocês já estão ansiosos, como o Tarrasque na Bota é um projeto que dá bastante trabalho, ou seja, precisamos de mais ou menos 4 horas para gravar, 12 horas para editar e mais 1 horinha mais ou menos para fazer a publicação, somando aí 17 horas de trabalho semanais para a publicação de um podcast de aventura e RPG. E como isso depende da presença de dos membros jogadores, para que vocês não fiquem sem nada de conteúdo, eu resolvi lançar uma terceira categoria, que é a categoria chamada Regras do D&D 5e. Da mesma forma que Tarrasque na Bota é uma categoria, ou seja, tem um feed próprio, Regras do D&D 5e também vai ter um feed próprio. Do que se trata essa nova categoria? Foi o seguinte, recentemente me ocorreu uma ideia, principalmente inspirado pelos podcasts norte-americanos que eu escuto, de gravar podcasts com a leitura dos livros do D&D, quinta edição. Claro que não é uma leitura na íntegra, mas é uma leitura parafraseada, né, de alguns trechos, principalmente das regras, porque a regra ela está bem explicada. Se você tem que ler para interpretar, né? Para que eu possa fazer uma interpretação do que está escrito, tem que ser lido aquilo, para depois interpretar. Junto dessa leitura, eu vou fazer alguns comentários sobre as regras, vou fazer algumas explicações,
Vou esclarecer o que talvez não seja tão claro, fazer algumas comparações com edições passadas e qualquer outro tipo de discussão que possa surgir com a leitura daquele pedaço do livro. Então, por exemplo, no começo do livro, do D&D quinta edição, ou Player's Handbook, ele possui lá uma introdução sobre o que é RPG, e logo na sequência ele introduz um assunto falando sobre criação de personagem. Então, da mesma forma que existem posts escritos na internet te ajudando ou explicando como é que se monta um personagem de quinta edição, do D&D quinta edição, a proposta é fazer isso agora com áudio, né? Por exemplo, pessoal, aqui na página tal, o livro diz para você fazer tal coisa, e é assim que faz. Então, é gravar um áudio ajudando você a montar um personagem de quinta edição, por exemplo. Aí, na sequência, o livro começa... Claro que na montagem de um personagem, você tem que escolher uma raça, escolher uma classe. Mas quais são as classes disponíveis? Quais são as raças disponíveis? Quais são as suas vantagens e desvantagens? Como é que isso funciona? Então, eu vou fazer toda essa discussão em áudio. E dessa forma, eu acredito que vai ser legal de ouvir o conteúdo do livro. Principalmente porque o livro também se encontra em inglês, né? E não são todos que conseguem ler em inglês. Essa gravação das regras do D&D 5e vai ser um monólogo, vai ser só eu falando também. Vou tentar colocar uma musiquinha de fundo. Quando eu citar algum tipo de, sei lá, magia, eu posso colocar um efeito mágico. Se eu citar algum tipo de arma, posso colocar um efeito de arma. É possível também colocar alguns efeitos sonoros no fundo para descontrair um pouquinho. Tá? Em termos de frequência de publicação desse podcast sobre regras do D&D, ainda não foi definida. Diferente do Tarrasque na Bota, que a gente quer manter uma frequência semanal de publicação, essa das regras do D&D ainda não foi definida. Eu não sei se eu gravo tudo depois, e lanço tudo, publico tudo de uma vez, ou vou gravando e vou publicando de acordo com o tempo que tem disponível. Ou também, dependendo do que o pessoal estiver achando, se o pessoal estiver gostando, a aceitação for boa, dá para fazer uma publicação semanal com frequência. Ou se o pessoal falar assim, demora muito para ouvir porque é um linguajar muito técnico, então não dá tempo de ouvir tudo e talvez fique a cada 15 dias, eu não sei. Não defini ainda a frequência de publicação desse podcast. Então, pessoal, esses são os planos para 2016. A aventura do Tarrasque na Bota vai durar, pelas minhas estimativas, irá durar o ano inteiro, tá? Vai ter uma aventura para ser publicada durante o ano inteiro, porque os personagens vão sair do nível 1, vão até mais ou menos o nível 5. Isso vai durar um ano inteiro de aventura, pelo menos. E em paralelo, também tem muito conteúdo de D&D 5e sendo publicado, ou já existe publicado, dos livros, principalmente os livros core, os livros base. Tem bastante coisa ali, né? Então eu acho que com isso a gente vai ter muito conteúdo para poder publicar para vocês em 2016. E por fim, como eu sou o cara que é responsável pelos podcasts, todo o conteúdo escrito do site, ou pelo menos a maioria desse conteúdo escrito no site, não é feito por mim. Apesar de eu já ter feito vários posts lá no site, eu não tenho intenção de ficar postando coisas lá, fazendo resenhas nem nada desse tipo, porque isso consome muito tempo também. E eu vou precisar concentrar meu tempo nos podcasts. Então eu convido, se você estiver me ouvindo agora, e se você achar que você escreve bem, se expressa bem, e gostaria de falar sobre algum assunto interessante sobre o RPG, eu convido você a ser autor do site. Você entra em contato comigo através das redes sociais ou através do nosso e-mail e fala assim, Rafael, aqui sou fulano de tal, eu ouvi o podcast seu, gostaria de contribuir com o site escrevendo, e a gente marca um bate-papo no Skype para eu te explicar como é que funciona, porque aí, né, pessoal, tem todo aquele plano de fazer parte de um projeto, né? Isso aqui está sendo feito com o intuito de crescer. E o crescimento não é um crescimento meu, é um crescimento de todo mundo que está participando.
E uma vez que você entrar em contato comigo, a gente discute esses pormenores, para que a coisa fique bem alinhada, de qualidade, para todo mundo que acessa o site. Bom, pessoal, é isso. Qualquer tipo de pergunta, informação, dúvida que não ficou clara, não foi esclarecida, pode escrever no post da própria publicação, entre em contato com a gente pelos nossos canais, e aí a gente continua essa conversa, eu posso passar mais informações para vocês de forma escrita no site, beleza? Bom, pessoal, estou aberto a discussões, aberto a perguntas. Vocês podem entrar em contato comigo à vontade. A gente vai mantendo esse contato. E eu espero poder publicar um podcast para vocês na sequência, iniciando com as regras do D&D 5e. E quando a aventura do Tarrasque na Bota tiver podcasts gravados o suficiente para que a gente possa manter a nossa frequência semanal, a gente possa lançar e agradar a todos vocês aí que nos ouvem, beleza? Obrigado pela paciência, obrigado pelo apoio, pela confiança de todos vocês que nos ouvem e bora trabalhar, pessoal. Falou? Abraço.